Salve, minha rapaziada, conteúdo diferente aqui no canal Brownie Fogo, tá legal? Brownie, diferente em que sentido? Como assim? Cara, eu quero desmistificar uma mentira que foi criada em algum reduto pessimista dentro da própria torcida do Botafogo. O botafoguense, naturalmente, né, cara, por essas últimas 3 décadas medonhas na história do clube, ele foi criando loucuras na própria cabeça, certo? E aí, ele vai criando uma situação que ela não existe, né? Outro dia eu tava conversando com uma pessoa, um botafoguense, e aí eu falei, né, cara, sobre a importância da presença da torcida, agora contra o Bragantino, como foi contra o Vasco. E aí, o cara teve a audácia de falar pra mim: ah, mas foda é que quando a torcida lota, o Botafogo nunca ganha. Cara, eu vou te falar, eu preferi sair de perto, porque eu acho que a violência ela não resolve nada, né, mas fora, né, assim, crimes de ódio, de discursos de ódio e tudo mais, eu acho que isso tá na lista de top 1 de coisas que me irritam, sabe? A torcida do Botafogo, quando vai, o Botafogo não ganha. Eu, assim, a vontade que eu tenho é de estrupiar um sujeito desse na porrada, a não ser que, tipo assim, mas cair na porrada podendo apanhar, tá? É porque, tipo assim, isso é um dos assuntos que mais me irritam no mundo, porque é uma frase baseada em nada, e que quando você questiona a pessoa, mas, cara, me fala quais são os jogos que o Botafogo lotou e que o Botafogo não ganhou. Olha, sei lá, né, pô, porque teve um jogo aí que empatou. Tipo assim, não tem embasamento. E eu estou trazendo aqui o top 10 de jogos do Botafogo no estádio Newton Santos com o maior público. A conta é do público pagante, mas o público presente, né, você adiciona ali mais 2, 3 mil, 4 mil e dá no mesmo, certo? A gente tem um top 10 dos jogos do Botafogo no estádio Newton Santos, atualizado desde o último jogo contra o Vasco da Gama, que entrou nesse top 10. Entrou, inclusive, na 9ª posição. Inclusive, 2 jogos esse ano entraram nesse top 10. E a gente vai falar aqui um pouco sobre esses jogos. A gente vai listar aqui todos os jogos da história do Botafogo em que tivemos jogos com, assim, quase lotação ou até lotação, dependendo do caso, ingresso esgotado, enfim. Vamos trocar uma ideia que eu vou falar aqui sobre esses jogos, mas antes, já manda esse vídeo para aquele seu amigo botafoguense pessimista, né, cara, que precisa exorcizar esse pessimismo e esse coitadismo dele. Né, o botafoguense ele tem que ser valente, o botafoguense tem que ser, ainda mais com tudo que a gente passou, a gente tem que começar a acreditar mais nas coisas boas, né, no copo meio cheio e não meio vazio, sabe? Então manda aquele teu amigo botafoguense que fala quando lota não ganha, o Botafogo quando o estádio fica cheio ele não ganha. Mentira. Ah, mas como é que é mentira? Manda esse vídeo para esse sujeito, para ele ver que ele é um mentiroso ou que ele tá se baseando em nada, no pessimismo da cabeça dele. Vamos lá. 10º jogo com o maior público da história do estádio Newton Santos. Botafogo 2, Colo-Colo 1. Libertadores de 2017. Pré-Libertadores, né? Foi a primeira fase. Botafogo venceu por 2-1. Que eu saiba, isso aqui é uma vitória, né? Inclusive, depois o Botafogo avançou para a segunda fase para enfrentar o Olímpia. Botafogo, 9º lugar. Botafogo 2, Vasco 0. Agora, último jogo no Newton Santos. Botafogo 2, Vasco 0. Campeonato Brasileiro de 2023, 12ª rodada. Botafogo venceu pelo placar de 2-0. Que eu saiba, isso é uma vitória que configura aí 3 pontos para o Botafogo na tabela. O Botafogo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Brasileirão desse ano. 8º lugar, mais um jogo esse ano. Botafogo 1, Atlético Paranaense 0. Copa do Brasil de 2020. Ah, mas o Botafogo foi eliminado. Problema. O Botafogo foi eliminado nos pênaltis porque perdeu fora de casa. Em casa, o jogo foi 1-0 para o Botafogo. 8ª posição, beleza? Vamos continuar. Botafogo 3, Vasco 1. Taça Rio de 2012. Não só foi uma vitória, 3-1, que eu saiba, quem faz 3 gols e se o time adversário faz 1, você ganhou, né? Foi uma final de Taça Rio. Ou seja, o Botafogo não só ganhou, como levantou uma taça com um gol do Louco Abreu. Foi aquele jogo da Fernanda Maia, né, que ela jogou a bola ali acho que pro Márcio Azevedo. Enfim, eu não me lembro. Michael Suel, Márcio Azevedo e o Louco Abreu, né? 6º lugar. Copa Libertadores de 2017. Botafogo 2, Nacional do Uruguai 0. Caramba, mais uma vitória. Pelo que eu tô vendo aqui, não é uma derrota, nem um empate, né? Que loucura, né? Esse foi o 6º maior público da história do estádio Newton Santos.
oitavas de final da Copa Libertadores. O Botafogo já tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, gol do João Paulo. Bruno Silva e Rodrigo Pimpão marcaram os gols que levaram o Botafogo às quartas de final da Copa Libertadores daquele ano. Botafogo 4, Ceará 0, quinta posição. Esse jogo foi absurdo. O Botafogo manteve a liderança do Campeonato Brasileiro de 2011, venceu por 4-0, Louco Abreu meteu gol, Cidinho fez gol, Michael Suel fez gol, né? Foi uma festa absurda, teve Black Hell, uma das maiores festas da torcida do Botafogo no estádio Newton Santos, foi esse jogo de 2011. Eu estava em Teresópolis vendo esse jogo, era moleque. Quarto lugar, Botafogo 2, Palmeiras 1, 2009. O jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. Além de ter sido uma vitória com aquele gol do Jobson, né? O Botafogo venceu o Palmeiras, que estava na briga pelo título. Além disso, o Botafogo se salvou do rebaixamento, né? Casa cheia, 38 mil pessoas, até mais, né? O Botafogo brigando para não cair, lotou, ganhou e ficou na primeira divisão. Que loucura! Pensei que o Botafogo só perdesse quando jogava fora de casa, quando jogava com o estádio lotado em casa. Que estranho. Segundo lugar, Botafogo 2, Portuguesa 1. Copa do Brasil de 2008. O Botafogo estava empolgado ali com a Copa do Brasil, né? Tava para encarar o Atlético Mineiro, né? Havia uma campanha, uma mobilização muito grande pela Copa do Brasil, já que o Botafogo tinha sido roubado em 2007 contra o Figueirense. O Botafogo venceu a Portuguesa. Eu lembro que teve um drible bonito do Túlio, né, no volante, né? No jogador da Portuguesa. Mais de 40 mil torcedores. O Botafogo venceu o jogo e avançou. Que loucura, né? E agora, o maior público, né, que foi de lotação máxima no estádio Newton Santos, à época João Avelange, Fluminense 1, Botafogo 2. Inauguração do estádio, né, há 16 anos, o Botafogo venceu na estreia do estádio, de virada, 2 gols do Dodô, 2-1 para cima do Fluminense e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro naquele momento. Então, contem comigo, eu não tô maluco. Botafogo 2, Fluminense 1. Botafogo 2, Portuguesa 1. Botafogo 1, River Plate 0. Botafogo 2, Palmeiras 1. Botafogo 4, Ceará 0. Botafogo 2, Nacional do Uruguai 0. Botafogo 3, Vasco 1. Botafogo 1, Atlético Paranaense 0. Botafogo 2, Vasco 0. Botafogo 2, Colo-Colo 1. Então, assim, 10 vitórias, 0 empates, 0 derrotas. Eu queria entender, assim, você que tem a cara de pau de falar para as pessoas que o Botafogo, quando joga com o estádio lotado, perde. Qual que é o teu argumento? Eu tô esperando, tá? Eu quero o teu comentário aqui. Se você tiver a mínima decência, cara de pau, você não comenta nada e exorciza essa ideia da sua cabeça, certo? E você que concorda comigo e sempre falou isso pro seu amigo botafoguense, para ele parar de besteira, manda esse vídeo copiosamente para ele, certo? 10 vitórias, 0 empates e 0 derrotas em jogos de Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Isso porque, se você pegar ali o top 20, você vai ter jogo do Sul-Americano, Botafogo e Nacional do Paraguai, ganhamos o jogo. Tem mais clássico que o Botafogo vai lá e ganha o jogo, certo? Então, assim, eu não consigo entender essa teoria maluca que foi criada por pessimistas na torcida do Botafogo. Porque em 2 ocasiões, né, lotou o estádio, aí o Botafogo foi lá e perdeu, empatou contra o Avaí, né, num jogo em 2017. O Botafogo, se vencesse, era líder do campeonato. Aí o Botafogo perdeu por 2-0, 2 gols do Joel, né? Acontece, todo time perde com o estádio lotado. O Botafogo acabou de ganhar do Palmeiras no Allianz Parque lotado. Você não vai ver palmeirense falando que quando lota, perde, né? Não tem isso. O único jogo que eu me lembro que realmente foi um placar assim considerável, né? Que, porra, foi complicado. O Botafogo perdeu por 3-1 pro Corinthians, na estreia do Campeonato Brasileiro de 2022, com o time todo remendado, com o Betinho, preparador físico, à beira do campo como treinador. O Botafogo tomou 3-0 no primeiro tempo, diminuiu, o jogo foi 3-1. Há pouco tempo esse jogo era o 10º ou o 9º, mas aí entraram jogos contra o Atlético Paranaense contra o Vasco, esse jogo já foi para baixo. A gente teve recentemente aí o Botafogo e Juventude, né, que também teve um bom público no ano passado, o jogo foi 1-1. Né, mas assim, nada. Vamos dizer que tivessem 2 derrotas aqui nessa lista. Seriam 8 vitórias e 2 derrotas. Então, o Botafogo no top 10, lembre-se dessa frase, o Botafogo no top 10 de jogos que lotaram na história do estádio Newton Santos tem 100% de aproveitamento. 10 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Então, desculpa, cara,
Eu só quis fazer esse vídeo para desmistificar essa babaquice que foi criada por torcedores pessimistas do Botafogo e que precisam exorcizar esse pessimismo, que não é culpa deles, é culpa de tudo que a gente sofreu nas últimas décadas. Mas vamos parar de teorizar coisa maluca e vamos começar a pensar mais pra cima. Valeu? Tamo junto.